Mas eu sei dizer que o Senhor é bom, que quando Ele está, alguma coisa tem que acontecer. Eu trago a bênção dos meus pastores, eu sou ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus é Aliança, né? Fui levantada ali, separada diaconisa, para ajudar na obra do Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas nessa noite. Fala pro irmão do seu lado aí. Agora é o melhor da festa. Não fala comigo, porque eu preciso ver Jesus operar. Amém? Glória a Deus, aleluias. É motivo de muita alegria, viu, irmãos? Estar aqui conhecendo mais um povo do Senhor, que juntos vamos morar lá no céu, né? Naquela glória eterna. Eu creio em nome de Jesus, né? Deus é fiel e Ele nos confirma quando Ele está no negócio. Eu ali comecei a orar ao Senhor e falar: Jesus, eu não tenho nada para aquele povo, mas eu creio que algo reservado o Senhor já tem. E o Senhor me deu uma palavra, e quando eu estava subindo as escadas, o louvor me confirmou a palavra que o Senhor me dera nesta noite, que é sobre profetizar. Glória a Deus. Eu peço para os irmãos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor e abrir a tua Bíblia em Juízes 4. Glória a Deus, aleluias. O amor e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, né, irmãos? Ainda que não soubemos da aula de teologia, mas se nós soubemos falar e profetizar, ministrar sobre a vida do nosso irmão, do nosso próximo, que Jesus opera, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele muda história, que Ele ressuscita o morto, que Ele levanta o aleijado, que Ele liberta o drogado, que Ele liberta o bêbado, já é o suficiente para entrarmos no reino do céu, dando glória a Deus. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, Juízes 4, né? Versículo 4, que diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera e comandante do exército de Jabim vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Agora o 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército, o fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu, a pé. O 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar-se: Há alguém aqui? Responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse-lhe ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto,
com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu lendo essa palavra e pedindo para o Senhor me revelar o que Ele queria nos ensinar nessa noite. E o Senhor, Ele me falava que Ele levantou Débora como profetisa naquela cidade, porque aquela nação estava devastada. Aquela nação estava destruída por homens rebeldes, desobedientes, que não tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, que não tinha sensibilidade e nem inteligência o suficiente para colocar em prática a lei e os mandamentos de Deus naquele lugar. E Débora, como uma mulher temente, uma serva do Senhor, a qual tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a qual tinha os seus olhos espirituais abertos para entender o que o Senhor queria com ela naquela noite, naquele tempo, ela se posicionou como juíza, ela se posicionou perante aqueles homens como uma profetisa do Senhor. E aquilo que estava fora, o Senhor teve sobre a vida dela a autoridade para colocar no lugar. Por isso aquele homem, quando ele foi ali sobre aquela batalha, ele disse a ela: se você for, eu irei. Se você não for, eu não irei. Porque o Senhor levantou Débora, assim como levanta eu e você nessa noite, como mulheres profetisas, na autoridade que Ele nos deixa através do nome dEle, na autoridade que Ele nos deixa através da palavra dEle. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor queira ministrar sobre o meu e o teu coração nessa noite, que nós temos sim autoridade, assim como Débora teve, que nós temos sim influência dentro do nosso coração, assim como Débora influenciou aquela nação, assim como Débora teve o poder de influenciar todos aqueles homens para vencer aquela batalha. O Senhor pergunta para mim e para você: qual é a nossa batalha? Como temos colocado a Débora que é entre nós, dentro de nós para fora? Como temos influenciado os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos vizinhos, a nossa parentela, para chegarmos ao céu que tem o Senhor reservado para mim e para a tua vida? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor gerava ao meu coração: você vai contar o testemunho, vai ver a Débora, vai mostrar para a igreja a Débora que eu coloquei, que estava dentro de você para fora. Com 12 anos eu me perdi. Ali eu virei dependente de todos os tipos de droga que você possa imaginar. E ali eu fiquei dos meus 12 anos até os meus 17 anos dependente química. E eu podia ver que minha mãe tinha perdido o controle da situação. Mas quando eu e você perdemos o controle da situação, aquilo que eu e você não pode administrar, o Deus de Israel, o Deus que colocou aquele povo no estreito, é o Deus que pode tomar a minha e a tua causa, é o Deus que pode controlar e administrar aquilo que fugiu do nosso controle. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali foram dos meus 12 até os meus 18 perdida nesse mundo de Deus. Essa Olga, eu vinha 3, 4 vezes na noite de pé, de lá do Belval aqui buscar droga, muitas das vezes sozinha, correndo perigo, sendo cavalo, sendo escravo de Satanás. Mas todas as vezes que eu vinha andando do Belval para a Rua Olga, eu começava a profetizar no meio do caminho: Senhor, me liberta, Pai, me cura, Senhor, toca a minha corrente sanguínea, visita o meu organismo porque eu estou cansada de ser tapete de Satanás, Pai, muda a minha história porque eu creio num Deus que mudou a Israel, e eu creio que esse Deus tem poder para tocar sobre a minha vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu creio num Deus que pode mudar a minha maldição em bênção. Eu creio no Deus que pode mudar o meu cativeiro, quebrar as correntes e me tirar da mão de Faraó. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E eu fui ali mostrando para o Senhor que eu tinha poder sobre a minha boca de profetizar no nome dEle. E um dia Ele contemplou a minha oração. E eu sentada na mesa falei para os meus irmãos: o Senhor vai mudar a minha história. Um dia o Senhor vai me tirar daqui. E o meu irmão começou a rir e falou: qual estação você vai morar? Vai virar mendiga em qual estação? A do Belval ou a do Silveira? Eu falei para ele: um dia você vai contemplar o Deus que eu vou servir, porque Ele é fiel para me resgatar das mãos de Satanás e mudar a minha história. E um belo de um dia, eu fui convidada para assistir um culto. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Uma noite anterior eu tinha passado a noite inteira chorando, pedindo para o Senhor socorro.
porque eu já não aguentava mais. Era pereba do alto da cabeça à planta dos pés, 45 quilos. Com 18 anos ninguém dava mais nada. As vizinhas falavam: ei, Nice, espera qualquer dia que a polícia vai bater e avisar que a tua filha está morta. Se não for de overdose, os traficantes vão matar e jogar por aí. Nem um velório digno você vai ter. Ei, Nice, é só orar e entregar nas mãos do Senhor para você ter condição pelo menos para enterrar. Mas louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu coloquei a Débora que havia dentro de mim para fora. Eu profetizei novidade de vida. Eu profetizei a cura. Eu profetizei a libertação e estou eu aqui para as vizinhas da minha mãe contemplar que no céu há um Deus que muda história, que no céu há um Deus que opera sobre a nação, no céu há um Deus que faz da maldição a bênção, no céu há um Deus que faz do fim o começo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali eu assisti aquele culto e falei: Deus, se o Senhor é na minha vida, a partir de hoje, todos os drogados que bater na minha porta, eu não vou atender. E eu creio que vai ser o começo da minha ação, para que o Senhor venha fazer a reação. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ali eu tirei meus documentos, voltei a estudar, fiz uma prova que nem eu sabia por onde começava e aonde terminava. Mas o Senhor contemplava o desejo do meu coração. O Senhor contemplava aquilo que saía da minha boca. Ei, eu vou me libertar. Ei, eu vou me curar. Ei, eu vou mudar de vida. E eu passei nessa prova em segundo lugar. Trabalhei 3 anos pela prefeitura de Barueri. No último dia do meu contrato, uma multinacional me chamou, sabe por quê? Quem mudou a minha história foi o Deus de Débora. Quem mudou a minha história foi o Deus de Israel. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E sabe por que Ele me trouxe eu aqui hoje? Sabe por que Ele marcou o meu e o seu encontro nessa noite? Para falar para você, colocar para fora a Débora que está em você. Profetiza sobre a vida do teu esposo. Profetiza sobre a vida do teu filho. Profetiza sobre a tua parentela. Sabe aquele lá que ninguém dá mais nada? É aquele que você vai colocar a mão e vai falar: é do fim que o meu Deus vai fazer o começo. É da morte que o meu Deus vai trazer a vida. Porque sou eu aqui testemunho vivo na terra que Ele tem poder para fazer a partir do momento que nós colocamos aquilo que está dentro do nosso coração para fora. Quando nós abrimos o nosso coração com humildade e sinceridade na presença dEle. Quando Ele abre caminho. Quando nós pedimos para Ele: ei, Deus, nos ensina a ter o ouvido sensível como o de Débora. Nos ensina a ter uma mente esperta como a de Débora. Para ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Para que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para entendermos o caminho que o Senhor quer que nossas vidas se trilhem. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali eu fui me firmando cada dia mais na presença do Senhor. Mas tinha uma lepra que Satanás queria me segurar por ela. E ele falava: essa lepra ela não vai tirar. E é aqui que os planos de Deus vai travar. Irmãos, e quanto mais eu orava para conseguir me libertar do cigarro, eu não conseguia. Mas sabe por que eu não conseguia? Porque eu não queria fazer ação para que o Senhor viesse fazer uma reação. Eu queria parar de fumar, mas eu não tinha uma atitude de jogar ele na lata do lixo. E de repreender e profetizar a minha cura e minha libertação mais uma vez. Mas quando a vontade de servir ao Senhor foi maior do que a mim. Quando a vontade de obedecer à palavra dele foi maior do que a mim. Eu tive estrutura espiritual para falar: Deus, eu gosto de fumar, mas eu preciso fazer a tua vontade. Então me ajuda a renunciar. O que falta matar a minha carne é esse cigarro. Aquilo que Satanás usa para me acusar, para me impedir de fazer a tua obra e levar o meu testemunho a muitas vidas lá fora que precisa te ouvir. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E foram 8 meses na luta espiritual, orando e profetizando a minha cura, orando e profetizando a minha libertação. E quanto mais eu orava, mais a minha boca salivava, porque eu queria fumar em meio à oração. E eu falava: Satanás, em nome de Jesus você está quebrado, em nome de Jesus você está anulado, porque eu sirvo um Deus que começou a boa obra e Ele vai ser fiel para cumprir. E tudo aquilo que Ele reservou sobre a minha vida vai se
concretizar em nome de Jesus. E eu profetizei mais uma vez. E no nome de Jesus fizeram-se 4 anos que eu estou liberta. Para a honra e glória do Senhor eu estou limpa. E Satanás não tem mais debilidade sobre a minha vida para me acusar. Sabe por quê? A obra que o Senhor começou, Ele foi fiel para cumprir. Aleluias. E muitas das vezes eu chegava lá na minha mãe, ela com o coração entristecido, ela falava assim: nossa, Deus fez uma obra tão bonita na sua vida, mas fulano chegou aqui e falou que tanta droga que você já usou, tanta cachaça que você já bebeu, você jamais vai poder ter filho, porque você deve estar podre por dentro. E eu falava: está repreendido em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo, Ele me mudou do alto da cabeça à planta dos pés. Ele colocou as mãos dele sobre as minhas juntas e medula. Ele trocou a minha corrente sanguínea. Ele me prometeu que me curou do vírus da AIDS. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então colocar um filho dentro do meu ventre para ele vai ser fichinha. E ali eu conheci uma pessoa e eu falei para o Senhor: independente do que ela seja, eu quero me realizar como mãe e eu preciso viver mais esse milagre sobre a minha vida. E eu fiz uma campanha de 7 sábados. No último sábado, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, eu senti um caroço no meu estômago, fui para o intermédica fazer um exame. E quando eu cheguei lá, eu falei para o médico: ou eu devo estar com úlcera, ou eu já estou com câncer avançado, porque eu estou sentindo esse caroço já tem algum tempo no meu estômago. Ele falou: vamos fazer uma ultrassom, porque deve estar grave. E quando ele colocou aquele aparelho que eu ouvi tuf, 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 ele falou: o seu câncer já está de 8 semanas. Para a honra e glória do Senhor, os vizinhos teve que contemplar que aonde estava seco, o Senhor fez ficar verde. Aonde estava podre, o Senhor fez ficar novo. E está aí, ó, para a honra e glória do Senhor, com 10 anos, pregador da palavra do Senhor. É levitinha na casa do Senhor, sabe por quê? Quando Ele promete, Ele cumpre. E a obra Ele não para no meio do caminho. A obra Ele concretiza ela por inteira. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E a minha gravidez inteira eu colocava a mão e falava: Jesus, quem me deu foi o Senhor, então tem que vir perfeito. Senhor, quem me deu foi o Senhor, então tem que vir com saúde. Quem me deu foi o Senhor, e o Senhor vai me dar as condições necessárias para que eu venha sustentar, para que eu venha cuidar da igreja, da minha mãe que não deixa eu mentir, da meu esposo que não deixa eu mentir. Se eu falar para o Senhor meio-dia: Deus, eu preciso de um tênis para o Simon, quando for 6 horas da tarde a providência chega. Sabe por quê? Ele me deu, Ele me prometeu, e quem cuida é Ele, para a honra e glória do Senhor. Nem gripe tem, não pega gripe, não pega tosse, não pega catapora, não pega sarampo, não pega nada, porque quem me prometeu foi o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali foram 7 anos de humilhação com o pai dele. Eu falava: Jesus, o Senhor me libertou, o Senhor mudou a minha vida, me transformou até aqui para eu viver isso. E mais uma vez o Senhor ministrava ao meu coração que nós vivemos aquilo que nossa boca profetiza, que nós vivemos as nossas escolhas, porque Ele nos dá o livre-arbítrio de viver o melhor da palavra dEle. Mas muitas das vezes nós queremos viver o melhor da nossa carne, porque quando ela grita, nós queremos satisfazer isso aqui que é enganoso. E ali eu entendi que se eu continuasse insistindo, eu ia travar o melhor que o Senhor tinha me reservado. E com 1 semana que eu separei desse rapaz, ele foi preso. E eu fiquei com uma criança de 1 ano nos braços, desempregada dentro de 2 cômodos, que mofava mais dentro do que fora. Que quando chovia só dava tempo de eu erguer os móveis, porque inundava a casa inteira. E ali eu colocava as mãos sobre aquela parede, eu falava: vai passar. Esse deserto, em nome de Jesus, vai passar. O Senhor não me tirou das garras de Satanás para me morrer no meio do caminho. E eu creio que o Senhor vai preparar um pai para o meu filho. Eu creio que o Senhor vai abrir a porta de um emprego para mim. Eu creio que o Senhor vai me tirar dessa casa. E quando eu profetizava perto dos meus irmãos e das minhas vizinhas, elas riam. Falava: sabe o quê? Que eu estava louca. Mas a palavra do Senhor fala o quê? Que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E ali minhas vizinhas chegavam e falavam assim para mim: ó, eu troquei minha geladeira, você não quer comprar a minha velha? Ó, eu troquei meu colchão, você não quer comprar o meu velho? E um dia o Senhor falou para mim: chega, você serve um Deus vivo. Então a partir de hoje você vai profetizar que você não tem condição, mas você vai ter. E eu tomei aquilo que o Senhor gerou ao meu coração.
E eu comecei a colocar as mãos sobre as minhas paredes, igreja. E comecei a profetizar que o Senhor ia me dar uma casa nova. Ponhava a mão no meu filho e profetizava que o Senhor ia dar um pai bom para ele. Um esposo bom que me honrasse. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E um dia, o Senhor usou de um senhor no meio da rua para me oferecer uma porta de emprego. E ele falou assim, ó, mas essa porta de emprego é para varrer rua, você vai querer? E o Senhor gerou no meu coração, é do fim que eu vou fazer o começo. E eu aceitei essa porta de emprego para varrer rua. E aonde todos me desapontaram, está no fundo do poço, está na lama. Vai varrer rua, vai ser chicoteada, vai ser vaiada no centro de Barueri. E o Senhor falava, vai, porque eu sou contigo. E foi varrendo rua que o Senhor preparou o meu marido, que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, trabalhador de família cristã. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Assumiu o meu filho, me tirou daquela casa que chovia mais dentro do que fora, toda embolorada, fez a minha casa, qual era o desejo do meu coração, me levou ali no depósito e falou, escolhe do teu gosto, porque a condição de pagar quem vai nos dar é o Senhor, porque Ele nos prometeu. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E aquele irmão que riu, que falou que eu ia virar mendiga e ia dormir na estação de Barueri ou do Silveira, hoje ele tem que entrar e contemplar que o Deus de Israel, que o Deus que ergueu Débora como juíza, foi o Deus que deu um pai para o meu filho, foi um Deus que preparou um esposo que me honrasse, um Deus que preparou uma casa confortável, um Deus que quebrou aquele medo de dirigir, que me deu condição de eu tirar minha carta, um Deus que há 2 anos fazia eu profetizar sobre a Unip, um dia eu vou estudar aqui, um dia eu vou fazer uma faculdade, um dia eu vou prestar vestibular, e sabe aquela craqueira, hoje chega lá dirigindo Siena, sabe aquela craqueira, hoje entra na Unip, prestou e passou no vestibular, hoje aquela craqueira faz curso de assistente social, e sabe aquelas vizinhas que riram, tem que contemplar, tem que sentir fome da palavra desse Deus, tem que sentir necessidade de estar na presença desse Deus, do Deus que mudou a história da Érica, do Deus que limpou o sangue, libertou das drogas, curou da AIDS, deu filho, deu marido, deu casa, deu carro, deu faculdade, sabe por quê? O nosso sustento vem do Senhor. Profetiza, abre a tua boca e profetiza, porque Ele nos dá autoridade no nome dEle, para viver o melhor da sua palavra. E muitas das vezes temos as nossas bênçãos travadas, porque não somos humildes para chorar nos pés do Senhor e contar a nossa dor, contar a nossa causa. Levantarmos como mulheres prepotentes na presença dEle, cheia do poder e da palavra. A obediência gera bênção. Quando a palavra penetra, quando ela move do alto da cabeça à planta dos pés, alguma coisa tem que acontecer. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E eu comecei a entender que eu precisava profetizar no nome santo do Senhor e obedecer a palavra dEle. Que todas as vezes que Ele me desse a oportunidade de ser ministrada, eu não tinha necessidade de ouvir aquilo que a minha carne queria, mas eu tinha necessidade de ouvir aquilo que me alcançaria sobre a minha santidade e salvação. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E aqui está o manual, igreja, para nos santificarmos a cada dia mais. O crente que não tiver palavra, o crente que não tiver ousadia para obedecer, humildade para pôr a cara no oleiro, para fazer igual Débora, ter a sensibilidade para entender o propósito do Senhor, ele vai ficar. Porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos escolheu nessa noite para sermos ministrados através da palavra dEle, para entendermos que o plano maior é a nossa salvação, que o plano maior é vencer as guerras, vencer o inimigo da minha e da tua alma, para que adquirimos aquilo que Ele deixou reservado para nós, que é o céu. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar para você que o Deus que você serve, Ele tem poder para te fazer vencer todas as suas guerras. Mas depende de você, depende das suas escolhas, como que você tem se posicionado. Qual é a Débora que você tem se colocado dentro do seu lar? Qual é a Débora que você tem se colocado dentro da igreja? Porque muitas das vezes nós estamos em cima do muro, o pastor vem nos dar um conselho, vem querer nos ministrar, a gente vira a cara, ameaça de sair da igreja. Sabe por quê? Hoje a nação não quer servir a Deus, não quer obedecer às leis e os mandamentos da palavra. Ela quer obedecer a Deus de qualquer jeito. Hoje ela está louvando aqui, amanhã
amanhã ela está dançando forró lá. Hoje ela está bebendo água aqui, amanhã ela está tomando um cálice de vinho lá. Porque o tal do nada a ver, é o tal do nada a ver que vai levar eu e você no inferno se nós não se colocarmos na posição que o Senhor quer. É de juíza, é de profetisa. E se eu e você não tivermos sensibilidade para escolher o caminho justo e fiel do Senhor, vamos queimar no fogo do inferno junto com Satanás, com o inimigo das nossas almas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor nos preparou. Ele tem nos escolhido para viver o melhor da palavra dele. Ele tem nos escolhido, porque o amor, a graça e a misericórdia dele tem sido infinita com as nossas vidas. E hoje ele nos ensina, desde aquela hora do louvor, a profetizar. Às vezes nós nos pegamos, Senhor, mas eu tenho tanto tempo de igreja e eu não tenho visto meu marido liberto, os meus filhos libertos, nada tem acontecido. Mas você se posicionou igual Débora? Você tem abrido a sua boca para profetizar ou para espraguejar? Você tem abrido a sua boca para abençoar ou para amaldiçoar? O Senhor nos traz aqui nessa noite para nos ensinar que a nossa boca é um instrumento que tem que ser direcionado somente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Que nós temos sim poder para abençoar. Nós temos sim poder para profetizar e viver aquilo que o Senhor deixou para nós como herança, que é o melhor da tua palavra. E sabe por quê, igreja, que eu falo isso? Porque hoje eu vivo tudo aquilo que eu profetizei há 10 anos lá atrás. E aí a minha irmã fala assim: você foi para a igreja? Você ficou com espírito de riqueza? Não. Eu fiquei com espírito de gratidão. De saber que muitos precisavam esperar a hora do meu velório, vai ter que contemplar o dia da minha formatura. Muitos esperavam o camburão chegar lá, batendo palma para avisar que eu estava morta, e tem que contemplar eu chegando dirigindo meu Sieninha que o Senhor preparou. Muitos contemplavam eu morrer seca, com o vírus da AIDS, caída de overdose, e hoje tem que contemplar o Isaac e o Miguel gritando: ô mãe. Eu casar com um maloqueiro, visitar um cadeieiro. Era esse plano que Satanás tinha para mim. Mas sabe o Deus que quando eu vinha para Olga buscar droga, eu pedia para ele me socorrer? Ele preparou, foi coisa linda. Me deu um homem trabalhador, que nunca bebeu, que nunca fumou, nunca foi para um forró, nunca usou droga, um bom filho para minha sogra. Sabe por quê? Porque ele contemplou a Débora que havia guardado dentro do meu coração. Eu tive a humildade de colocar ela para fora e contar para ele as minhas causas, contar para eles as minhas dores e manifestar a fé que havia dentro de mim. E hoje eu vivo o melhor que ele reservou. E quando eu olho para trás eu falo: Jesus, eu não era merecedora de tanto, mas o teu amor, a tua graça foi infinita. A tua palavra é rica e eficaz. Ele não é homem para que minta, muito menos para que se arrependa e que volte atrás. Se posicione na posição que ele te quer, como Débora, como juíza, como influenciadora da tua casa, como influenciadora dentro da tua igreja, sobre os teus vizinhos, porque o nosso testemunho é que traz. O nosso testemunho é que desperta o desejo da pessoa sentir fome de conhecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus que muda história, que ressuscita sonhos, que ressuscita mortos, que faz aleijado andar. É a minha e a tua posição. É o meu e o teu testemunho. E sabe, igreja, quando eu fui, a minha sogra tinha 33 anos de igreja, mas o meu esposo, ele nunca tinha ido para um culto. E eu falava assim para ele: eu vou para o culto. Ele: vai lá, eu vou ficar aqui com as crianças. E eu contemplava, eu descia na minha escada, eu falava: Jesus, eu vejo o meu marido de social com meu filho no braço, e nós dois vindo do culto junto. Jesus, o Senhor me deu ele, não foi para mim caminhar sozinha. É o último culto que eu vou vir sozinha, porque eu creio que no próximo ele vai estar comigo. E eu orei uns 6 meses. E um dia, o Senhor falou para mim:
O irmão na porta da igreja falou para mim, vai vir para o culto amanhã? Eu falei, não. Ele falou, vai ter batismo. Eu falei, mas eu não vou não, porque eu paguei um sítio. Eu vou para o sítio nadar de piscina e comer churrasco. Olha a falta de sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Aquele dia era a estratégia. Era o canal que eu tinha para convidar o meu esposo para assistir um batismo. E eu optei a ir para o sítio. E ali o meu esposo saiu mais cedo do serviço para nós irmos para esse sítio. E quando ele colocou o endereço no GPS, nós estávamos no meio do caminho. O GPS trouxe nós de volta para Barueri. E nós, sem entender, eu falei para ele, para aqui. Ele falou, mas o celular está descarregando. Eu falei, para aí que eu vou pedir para um guarda aqui dessa empresa carregar o celular e a gente vai voltar. E o guarda carregou o celular e a gente voltamos para o caminho do sítio. E mais uma vez, a falta de sensibilidade de ouvir a voz do Senhor foi tão grande, que o Senhor falou, você está teimando e eu vou te mostrar que eu estou no controle da situação. Nós não enxergamos uma placa, proibido, perigo, entramos. Nessa que nós entramos, igreja, o carro atolou no meio de um matagal intenso. Que eu andei uns 30 minutos para chegar na rodovia para pedir socorro. E não vinha carro. Não aparecia carro, era uma rodovia, não aparecia carro. E eu comecei a chorar, comecei a me dar um desespero na alma. E eu me derrubei no asfalto, falei, Senhor, eu entendi. Até aqui eu teimei, mas se o Senhor tirar meus filhos e meu marido daquele mato, com aquele carro sem salvo, eu te prometo que daqui eu vou embora para minha casa. E quando eu fechei a boca, que eu olhei para o lado, tá vindo meu esposo com o carro. Lotado de lama, ele, o carro e as crianças. Era lama para tudo quanto é lado. E ele falou, não, agora a gente vai carregar e vamos. Eu falei, amado, em nome de Jesus, se nós dois teimar de ir para esse sítio, o Senhor vai permitir de Satanás matar o meu filho afogado naquela piscina. Eu e você vamos voltar para casa, porque não é propósito do Senhor que nós chegamos lá. E ali eu voltei para casa, nós dois com o nosso coração confortado. Começamos a agradecer ao Senhor. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, ele foi o primeiro a acordar. Ei, hoje tem culto, vamos? Falei, você quer ir para o culto? Ele falou, quero. Quando ele se arrumou, que ele desceu para tirar o carro da garagem, eu falei, é hoje. Eu vou pôr uma camiseta e uma calça. Porque é hoje que o Senhor vai de encontro com a salvação do meu esposo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali nós dois chegamos, eu fui ajudar a decorar a igreja, porque o dia do batismo é dia de festa. E quando a irmã chegou gritando, ei, ele está na fila, que eu olhei, ele estava se lavando em lágrima. Já estava com a sua roupinha branca na filinha para descer as águas do batismo. Sabe por quê? Toda vez que eu ia para o culto sozinho, eu profetizava na escada a salvação do meu esposo, a salvação do meu marido. E o Senhor contemplou o desejo do meu coração. Mas porque a misericórdia e o amor dele foi infinito com as nossas vidas. Porque aquele dia ele tinha marcado com as suas canetas de ouro. Porque se dependesse da minha falta de sensibilidade e de visão espiritual, eu tinha perdido a salvação do meu esposo por causa de um dia de churrasco, um dia de banho de piscina. Ei, o Senhor manda nos posicionar, nos ensina a orar e a vigiar, nos ensina assim a abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, porque Satanás, ele vem de sapatinho de algodão, ele vem nos oferecer coisa boa, é sítio, é churrasco e é piscina, para fazer perdermos o passaporte da nossa salvação. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E depois daquele dia, a minha oração é essa: Senhor, me ajuda a ouvir sua voz. Senhor, antes dos meus olhos carnais estar abertos, abre os meus espirituais. Jesus, me dá fome da tua palavra e da tua presença todos os dias, porque eu preciso de ti. E eu pareço louca, porque hoje eu não preciso de mais nada terrâneo. Eu só preciso da graça, do amor e do manifesto da palavra dele todos os dias, para me influenciar os meus filhos a um caminho justo e reto, para mim continuar influenciando o meu esposo a um caminho justo e reto, para que quando eu colocar a planta dos meus pés lá no Belval, terra de Lodebar, de humilhação, que foi de esquecimento, Satanás se render, enxergar o brilho do Pai, do Filho e do
do Espírito Santo sobre a minha vida e sentir fome dessa palavra, sentir sede dessa água viva que habita em nós. É isso que eu quero. Aonde eu chegar, Satanás se render e ter a certeza que o Deus que eu sirvo é um Deus que muda história. E aquela que bebeu junto comigo se render e falar: eu quero servir esse Deus. Aquela que usou droga junto comigo se render e falar: eu quero a libertação desse Deus. O Senhor nos levanta como profetisa e como juíza, como mulheres influenciadoras, porque Ruth ganhou Noemi, Noemi ganhou Ruth pelo testemunho. Foi mulher de Deus, sensível a ouvir e a enxergar os projetos do Senhor sobre a vida dela, sobre o lar dela, sobre a casa dela. No entanto, Canora falou o quê? Eu vou te seguir, o teu Deus será o meu Deus. Se ela tivesse dado mau testemunho, a nora era a primeira a ir embora depois que tinha enterrado o seu marido. O Senhor levantou Noemi como influenciadora. O Senhor levantou Débora como influenciadora. O Senhor mudou a história de Raabe, uma prostituta que ninguém dava nada, como influenciadora. E comigo e com você não pode ser diferente nessa noite. Temos que sair daqui cheias do poder do Espírito Santo, da autoridade que o teu nome nos dá, como influenciadoras dentro do nosso lar, sobre a nossa escola, o nosso emprego, a nossa igreja, a nossa parentela, a nossa vizinhança, aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. Temos que influenciar uma nação, aos joelhos se dobrar e as línguas confessar que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar para o teu povo passar, o Deus que tirou aquele povo das mãos de Faraó, os Deus que guardou durante 40 anos naquele Egito, naquele deserto. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar o quão preciosas nós somos perante a presença dEle. Mas precisamos praticar aquilo que Ele nos ensina todos os dias. Precisamos manifestar a fé que há dentro de nós. Precisamos manifestar as suas leis, os seus mandamentos. Precisamos obedecer à palavra do Senhor, pedindo para Ele força para matar o desejo da nossa carne todos os dias. Porque é muito bom estar em cima do muro, fazendo a vontade de Deus e sentando na roda do diabo. É muito bom sentar em duas mesas, mas naquele grande dia, Ele não vai vir como pai amoroso, Ele não vai vir como advogado nem como médico, Ele virá como juiz da minha e da tua alma. E se nós não estivermos na posição que Ele quer, infelizmente ficaremos no fogo eterno. E é muito difícil, igreja, hoje. Nós temos que aceitar que a verdade do Senhor é ríspida, mas é a verdade do Senhor que vai nos libertar, que vai nos salvar, que vai nos transformar, que vai nos curar. É a verdade da palavra do Senhor que vai nos levar para o céu. É a obediência. Será que temos obedecido o Senhor de maneira correta? Para que quando nós erguemos a mão na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Satanás tem que cair envergonhado. Satanás tem que cair por terra, porque somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. É assim, é para isso que o Senhor nos escolheu, é para isso que Ele tem nos levantado, para sermos influenciadoras, cheia do poder e da autoridade do nome dEle, cheia do poder e da autoridade da palavra dEle. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero que nós, mulheres, nós que o Senhor preparou para estarmos aqui hoje, saímos daqui cheia do poder e da autoridade do nome dEle, cheia do poder e da autoridade da tua palavra, disposta a abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, disposta a manifestar a Débora que há dentro de nós todos os dias, profetizando sobre a vida dos nossos, declarando todos os dias que eu e a minha casa serviremos a Deus, mas porque vamos entrar na posição que o Senhor quer, e vamos ser influenciadoras dentro dos nossos lares, para que possamos conquistar o desejo de salvação sobre a vida do nosso esposo, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos semente plantada em terra fértil, semente que vira árvore que frutifica, semente que dá fruto. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ele nos chamou para levar as boas novas, e para nós podermos levar as boas novas do Senhor, temos que estar com as brechas fechadas, porque senão Satanás entra e nos envergonha. Amém, igreja? Quem vai sair daqui como Débora, profetiza do Senhor?
Quem vai sair daqui como semente, brotada em terra fértil nessa noite, transbordada do poder e da autoridade do Senhor nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Noemi ganhou Ruth. Noemi e Ruth viveram o melhor do Senhor, por quê? Porque elas escolheram obedecer à voz do Senhor. Eu peço que a igreja venha se colocar de pé para que nós venhamos fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus. Vamos pedir para o Senhor, para que nós possamos sair daqui fortificadas pelo poder da palavra. Que nós possamos sair daqui com a única convicção que a nossa boca tem poder para abençoar e para fazer manifestar o poder e o melhor da palavra dele todos os dias sobre as nossas vidas. Oremos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, eu me coloco na Tua presença, Pai, mais uma vez. Venho Te pedir perdão das minhas falhas, dos meus pecados, da minha transgressão. Venho Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ministrada pelo poder do Teu Espírito Santo, através dessa palavra abençoada, Pai. A palavra que o Senhor nos dá certeza, que somos preciosa para Ti, que o Senhor nos dá autoridade no Teu nome como juíza, como profetisa do Senhor, direcionada somente pelo poder da Tua palavra, direcionada somente pelo poder do Teu Espírito Santo, para abençoar, Senhor, para profetizar, para vivermos o melhor do que o Senhor tem reservado para nós, para vivermos, Senhor, o melhor da Tua palavra todos os dias sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Pai. Eu venho Te pedir em nome de Jesus, abre as comportas do céu, nos reveste, nos dá a força que precisamos, Pai. Nos sustenta cada dia mais na Tua presença. Transborda o nosso ser com o poder da Tua palavra. Nos dá fome da Tua palavra e sede da Tua presença todos os dias. Nos dá, Senhor, jorra sobre nós a fonte de água viva. Oh, Espírito Santo, segura firme sobre as nossas mãos. Nos encoraja como soldadas valentes a marchar perante a caminhada contigo. Oh, Senhor, faz de nós, meu Pai, verdadeiras semeadoras perante a Tua seara. Nos dá, Senhor, a verdadeira identidade de juíza, de profetisa na Tua presença, Pai. Que é onde cada uma de nós colocarmos a planta dos nossos pés, na autoridade do Teu nome, toda malignidade venha cair por terra, todo morto o Senhor venha ressuscitar, todo doente o Senhor venha curar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, te profetizo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.